estamos, já chegámos. Já chegámos? Já abrimos a porta, boa tarde a todos. Olá. Façam o favor de entrar. Viva. Para a nossa terceiro episódio da nossa segunda temporada, certo, Estito? Sim. 12ª. Décima segunda quê? Live. Ok. Semana, se quiseres. 12ª semana. E pá, já Caramba, andamos já nisto. viste. Fantástico, pá. Eu há pouco tempo revisitei a primeira. A primeira. E estávamos de camisolas grossas. Frio. Sim. Espetacular. Sem a maior evidência de que de facto o tempo já passou, já O viste? tempo já passou. E obrigada a toda esta gente que está desse lado. Sim. E que tem estado connosco a acompanhar estas sessões de partilha e de crescimento mútuo, porque através da partilha também acabamos nós por crescer e por pesquisar e estudar algumas questões que se têm revelado pertinentes com o vosso feedback e as vossas partilhas das diferentes lives e dos diferentes episódios. Portanto, sejam bem-vindos a esta segunda temporada e especificamente a este terceiro episódio. Sim. Sejam bem-vindos. A ver se temos já gente a ingressar aqui no nosso anfiteatro virtual. Olá, deixa eu ver se já temos pessoas a dar sinal, os nossos sejam amigos bem-vindos. sempre. O nosso peer group, que isto já é um peer group de crescimento conjunto, não é? Espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado, já vamos tendo aqui alguns feedbacks e gostaríamos de facto de dar aqui algum tempo para as pessoas poderem ingressar e para podermos fazer as nossas partilhas de hoje. Sim. Então, Judite, conta-me lá, reflexões desta última semana, porque hoje é sexta-feira, ontem é que tínhamos estado cá. Sim, foi uma semana atípica, não é? Com dois feriados fantásticos pelo meio, não é? Sim, deu para desanuviar aqui um bocadinho do desanuvio. Na verdade, nós não andamos ainda com muito stress, não é? Andamos a entrar muito calmamente nesta nova normalidade, seja isso o que for. Mas pronto, foi uma semana tranquila, uma semana um bocadinho atípica pelo facto de termos aqui estes dois feriados. Mas bom, estávamos ansiosos pela quinta-feira, na verdade hoje é sexta. Não foi quinta, mas é sexta, não é? Atipicamente. Para a semana já cá estaremos na quinta-feira novamente, que é para não perturbarmos também aqui o nosso mote e a nossa forma de estar durante a semana com todas as pessoas que nos acompanham. Então, se calhar íamos fazer aqui um ponto de situação, Judite, sobre a nossa live da semana passada, em que estivemos a falar... uma ligação ao que nos traz cá hoje, não é? Fazer aqui algum ponto de situação em relação à nossa última live, onde trabalhámos efetivamente o conteúdo do mail e como o potenciar no sentido de ser de facto uma forma de conexão potenciadora e encantadora na relação com o cliente. E daquilo que partilhávamos eu ia sublinhar, Judite, aquela questão que nós manifestámos em que o e-mail é um híbrido entre o formal e o informal, porque não é uma carta tipicamente escrita com aquele modelo clássico que nós temos associado, apesar de se ver ainda muito essa escrita nos e-mails, erradamente. E depois também é um híbrido entre o escrito e o verbal, isso, não é? Entre a linguagem escrita e a linguagem verbal. E, portanto, quando nós de alguma forma estivermos a preparar um e-mail para mandar aos nossos clientes ou aos nossos interlocutores, temos mesmo de ter esta linha de pensamento que estamos a trabalhar em algo híbrido e que deve integrar estes 4 pontos que falámos aqui: formal e informal, verbal e escrito. Certo, Judite? Certo. Eu não sei se tu tens isso como experiência, mas eu tenho, bom, como vocês todos, relacionamos muito com e-mail e é engraçado porque há pessoas, há perfis que utilizam o e-mail de uma forma muito mais tendencialmente para o verbal e outros que utilizam o e-mail ainda com uma forte tendência para o escrito. E é muito comum que em alguns desses perfis nós consigamos mesmo identificar esses perfis marcadamente. Estou-me a lembrar especificamente de um senhor que quando trocamos e-mails, ele muitas vezes responde a um e-mail meu com uma linha. Diz, sim, pode ser. Não é? E eu sou incapaz de responder a um e-mail, mesmo a uma pergunta direta, só com uma linha. Eu tenho sempre que dizer olá, viva, bom dia, como está? Sim, pode ser. Cumprimentos, Judite. É impossível eu escrever um e-mail, ainda que seja uma resposta a uma pergunta, só com uma resposta. E ele não, ele responde como se estivesse ao telefone, como se estivesse a falar comigo. Exatamente. Não há mal nenhum. Como na é verdade, óbvio, não é? percebermos aqui os perfis. Exatamente. Além do mais, isso também nos ajuda a perceber, como dizia Judite bem, o nosso interlocutor, as características do nosso interlocutor e ajustarmos a elas para garantir uma comunicação mais fluida. Garantidamente que este é o senhor que não gosta nada que eu lhe responda a dizer obrigada. Sim. É perda de tempo. Mas depois também temos aqueles excessos. Vimos por este meio. Exato. Não é? Mas, como é óbvio, isto fala muito da nossa métrica de escrita e de linguagem e que acaba por se espelhar muito nos suportes comunicacionais que nós utilizamos. Certo.
E nós não estamos de maneira nenhuma aqui a categorizar, nem a julgar, nem a avaliar, estamos a dar referências para potenciarmos os meios de comunicação de uma forma muito mais impactante, encantadora e que de alguma forma eficaz, na verdade, potencia a nossa ligação ao outro, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Ok, e então em relação ao e-mail, sublinhando de facto esta parte híbrida, tínhamos concluído na nossa última live, dito que, primeiro, perceber qual é o motivo, porque é que eu vou escrever um e-mail, qual é o motivo, qual é o objetivo final. Este é um ponto muito importante a responder, no sentido de estruturarmos bem a nossa comunicação e termos claramente o foco no outro e não em nós, certo, não é? Certo. Escolher de forma objetiva e clara o assunto. Isso. Curto. Pensar nas palavras-chave que não só posicionam no tema, mas também que ajudam depois numa pesquisa futura eu encontrar aquele e-mail. Depois, em termos da estrutura do conteúdo, personalizar. É chave. Curto, até porque, segundo aquela partilha que fizemos com dados que a nossa Ana Lima nos disponibilizou, 80 e poucos por cento da população acaba por abrir e-mails através dispositivos móveis, do telemóvel. O ecrã é muito pequenino. O ecrã é muito pequeno. E depois, finalmente, na despedida, alinharmos a tipologia da despedida com o cumprimento inicial. Portanto, Isso tem mesmo. que ser congruente, Isso não é? mesmo. E agora estou-me a lembrar aqui de uma outra dica que partilho convosco. Imaginem que vocês vão mandar um e-mail a uma pessoa que não vêem há alguns meses. E é uma pessoa das vossas relações. A forma como vocês o vão saudar é muito diferente se tiverem que mandar um e-mail com uma pessoa que acabaram de comunicar ontem ou que estão numa troca de e-mails frequente. E eu digo-vos isto porquê? Porque é muito comum recebermos e-mails de pessoas que estamos a comunicar todos os dias com uma frase que é muito empática, se for usada numa relação menos frequente. Como é que eu vou explicar isto? A frase que eu vos vou dizer é muito interessante. Se eu a disser numa interação de e-mail que não tenha acontecido com uma frequência grande naquele interlocutor, mas se eu tiver numa conversação diária ou corrente, não faz sentido. Que é: olá Judite, espero encontrá-la bem. Espero encontrá-la bem. É uma frase muito empática, mas se ela for uma saudação, é como se eu te visse, não te vejo há um mês. Florinda, então como é que estás? Espero que estejas bem. É uma saudação empática. Se eu estive com ela há bocadinho, disse: então Florinda, espero que estejas bem. E agora ela diz-me: olha, e tens o documental? Sim. E a minha frase vai lá: olá Florinda, espero que estejas bem. Sim, isto perdeu qualquer efeito. Exatamente. Passa uma mensagem de que eu estou a tratar aquela pessoa... K7. Standard. Parece que temos aquela estruturação criada no nosso e-mail e é aquilo que nós depois enviamos para todo lado como um protótipo criado. E hoje é um desafio muito grande, é um debate muito grande, que é como é que nós podemos ser altamente profissionais na relação com o cliente, mantendo uma naturalidade no profissionalismo. Sim. Como é que eu posso transformar aquele cliente como uma pessoa única, mantendo um profissionalismo? Isto é um desafio enorme. Até no atendimento presencial também se registra isto, e no telefónico muito, não é? Claro, porque as pessoas têm aquela frase que utilizam no início do processo: olá, muito bom dia, em que posso ser útil? E quando isto começa a ter uma cadência muito grande, nós ficamos um bocadinho desconfortáveis e não gostamos, porque não causa, como tu dizias, não causa um impacto empático, não é? E no e-mail acaba por ser aqui um bocadinho também a mesma coisa, porque se nós estamos sistematicamente a usar o mesmo modelo, lá estão aqueles senhores que perguntam sempre aquilo não é para mim, aquilo é um formato que está em automático e aparece, e eu sou mais uma, e isso não é bom. Não faz sentido bem. Portanto, hoje, como combinados, vamos então à comunicação nas redes sociais, não é? Esta comunicação digital que tem crescido exponencialmente, fruto deste nosso desafio Covid, que todo o universo, todo o mundo está, para o universo não, mas todo o mundo está envolvido nele, acaba por ser uma forma de comunicação que tem sido cada vez mais ativada. Eu tinha aqui alguns números até interessantes para partilhar. 51,2% da população mundial está ligada à net. Isto através da União Internacional das Telecomunicações da ONU, no último estudo que eles fizeram. Em 51%. Portugal, 51%. Agora, se pensarmos naqueles países ainda subdesenvolvidos, não é? Ali aquela parte toda mais subdesenvolvida, portanto nós esses 51 rapidamente passam por uma margem muito maior. Até porque aqui em Portugal os valores andam à volta dos 60 e tal % de ligação à net. Tenho aqui alguns dados interessantes. O Facebook neste momento tem 1,56 milhões de contas ativos. Meu Deus.
O WhatsApp em 2015 teve um crescimento de 50% face aos valores do ano anterior e neste momento ultrapassa os 2 mil milhões de utilizadores. Meu Deus, nem sei muito bem como é que isso É verdade. E o que se sente cada vez mais é que estas nossas empresas que estão no mercado, independentemente do setor e da área de negócio, se efetivamente não são capazes de acompanhar este desafio da comunicação digital, vão ficar muito para trás. Sim. E vão pôr em risco a sua continuidade. Não, se nós pensarmos, andamos à procura de uma empresa de algum tipo de serviço, a primeira coisa que vamos fazer é vamos ao Dr. Google, não é? Fazer olha lá, conhece esta e esta. Se não aparece, o nosso raciocínio é, não existe. Não, ou então não é importante. Exato. Deve ser tão pequena, tão insignificante, ou se calhar não existe. Exatamente. Estar na net já não é uma opção. Já não é uma opção. Isto é como as lojas online, já não é uma opção, é uma necessidade. E as empresas de facto estão a resistir muito ao comércio online, estão a perder muita margem de negócio. Nós vimos com o Covid-19 o crescimento exponencial das lojas online. Não é? Certo. Portanto, é preciso saber comunicar aqui. Não há dúvida. Certo? É um mundo que nós já não podemos negar, é uma realidade com a qual temos que conviver, que temos que aceitar que é assim e agora ajustarmos a esta nova realidade. Temos que ser rápidos a reajustarmos, porque há muitas coisas que ainda não se sabem efetivamente. Se houvesse uma fórmula mágica, toda a gente seguia essa fórmula mágica. Exatamente. Não existe. Existem alguns princípios. Existem alguns referenciais importantes, são esses que vamos partilhar, não é, Judite? É isso mesmo. Referenciais importantes que nos ajudam a perceber se nós estamos a estruturar uma comunicação de facto impactante, positiva, que cria empatia e conexão com o nosso interlocutor, seja para passar informação, seja para venda, o que for, isso não mesmo, é? Isso mesmo. Ok. Isso mesmo. Então, e os 4 pilares-chave? Antes dos 4 pilares, Florinda, eu ia desafiar-te até para fazer aqui um bocadinho a ligação àquilo que foi o conteúdo da semana passada e o desta semana. Há aqui 3 pistas que eu gostava de vos deixar relativamente à forma como nós comunicamos. Seja escrita, seja verbal, ainda que nestes meios é tudo escrito. Uma nota muito importante que eu penso que toda a gente sabe, mas ainda assim não faz sentido não dizermos, que é, não se escreve em lado nenhum, nem no e-mail, nem nos chats, em lado nenhum, não se escreve o caps lock ligado. Ou seja, o caps lock é as letras maiúsculas. Sim. Se eu disser, bom dia Florinda, como estás? Em letra maiúscula numa mensagem, tu vais-me perguntar o que se passa, o que aconteceu. É quase que um pedido de socorro ou de alerta, ou então o estar a vociferar com alguém, não é? É isso mesmo. Eu escrever com letras maiúsculas passa uma mensagem de que estou a gritar. E há aqui uma conotação anexa a este tipo de escrita e era importante passar sem dúvida. Isto. Portanto, sempre minúsculas na escrita. Sempre minúsculas. Seguir a regra da gramática, não é? Início maiúsculas, nomes próprios maiúsculos, mas depois os minúsculos. Por falar nisto, outra dica, que são 3, portanto, a primeira é caps lock, letras maiúsculas, a segunda é erros gramaticais graves. Uma coisa é o escrever mais abreviado ou menos, porque aqui as redes digitais permitem que eu faça aqui algumas abreviaturas, que eu até escreva de uma forma que não existe, sei lá, eu quero que, e o que muitas vezes é escrito nas redes digitais com o capa. Pronto, não tem mal. É uma linguagem mais informal, aceitável numa rede social. São as abreviaturas que estão associadas à comunicação nas redes digitais. E isto é aceitável, muito aceitável num chat, numa rede social. Já os erros gramaticais não são aceitáveis. Continuam a não ser aceitáveis. Isso mesmo. O Hades. Hades passar por cá quando abrimos. O Hades não existe. Né? Existem muitos erros de português, que muitas vezes alguns de nós não somos perfeitos, temos muitas dúvidas. Na dúvida, consultem primeiro, porque um erro gramatical escrito é muito mau. Conota-nos ali. Ou na dúvida, mudem a construção da frase. Exato, não usem aquela palavra. Não é? Exatamente, sem dúvida não usem. É como mas é só com C cedilha. Exatamente. Não arrisquem. Arranjem um adjetivo substituto ou alguma coisa substituta, um sinónimo, e safem-se desse problema. Porque é como prontos. O prontos. Prontos não existe, ok? Portanto, muito cuidado à forma como escrevemos, e isto serve para tudo, para o e-mail e para as redes e para os telefones, para tudo isso, para os SMS, para tudo. Letra maiúscula, vocês sabem que passa aqui uma conotação de gritaria, de irritação. O formal e o informal, muito cuidado com esta coerência com o que vocês comunicam, com aquilo que é a vossa imagem. Se vocês são advogados, naturalmente que têm que ter uma comunicação mais colada àquilo que a função de advocacia vai-vos exigir. Se vocês são surfistas, pois naturalmente que a vossa forma é um bocadinho mais informal. Portanto, este equilíbrio do formal e informal
É muito Até, importante que vocês até tenham. pelo tipo de negócios, Judite, Com que nós certeza. representamos, que pode ser a título funcional e pessoal, porque há muitas pessoas que de facto utilizam as redes sociais de uma forma informal e de uma forma profissional, e portanto têm estas duas cadências associadas, e seja em termos individuais, seja em termos de empresa, nós temos que perceber essa diferença, Isso, não é? isso mesmo. Onde é que nós nos colocamos, quais são de alguma forma as nossas métricas, a nossa forma de estar no negócio É e a isso. imagem que queremos passar para ela ser congruente. Precisamente. Portanto, esta coerência com a missão, a minha missão profissional, a minha missão empresa, os valores que eu Que eu defendo, quero passar. e, portanto, tenham esta coerência. Claro. E depois, naturalmente, aqui os erros gramaticais. Para fechar este tema mais alargado que serve para todos, não confundir nunca o pessoal do profissional. E muitas vezes nós temos perfis, sei lá, tenho um perfil no Facebook que é meu, pessoal, eu não tenho que usar esse meu perfil para a minha atividade profissional. Portanto, a lógica é, se vocês têm uma atividade profissional, não criem um perfil, criem uma página. Onde coloquem um logotipo, onde coloquem uma mensagem mais profissional. Não colhem estas duas atividades, porque isto às vezes é difícil de perceber o profissional do vosso pessoal. Não sei se me explico. Sim, até porque pode levar as pessoas que estão do lado de lá, que são nossos potenciais interlocutores, a misturarem estas duas coisas quando nós queremos intervenções muito específicas para uma área e para outra, Isso não é? mesmo. E é cada vez mais frequente termos um espaço pessoal e uma página pessoal até no Facebook ou no Instagram, e depois termos uma página, como tu dizes, mais profissionalizada Isso e com um mesmo. foco mais. Isso mesmo. Não mais quer dizer que vocês não negocial. tenham, ou que não possam partilhar as coisas da vossa vida profissional na pessoal. Na página pessoal. Devem separar muito claramente estes Os dois conteúdos, perfis. não é? Isso Os mesmo. conteúdos especificamente. Ok. Isso mesmo. Então, e agora, para darmos aqui algumas linhas às pessoas que estão do lado de lá sobre aquilo que nós havíamos prometido nesta questão da comunicação digital, vamos falar então aqui nos 4 pilares que nós devemos, de alguma forma, ter como suporte para operacionalizar uma comunicação digital mais impactante, mais eficiente e mais encantadora, certo, Judite? Certo. Bom, E que são eles? Depois de muita procura, obrigada Florinda também por esta ajuda, nós trabalhámos muito nesta pesquisa e chegámos aqui à conclusão de que existem 4 pilares que nos ajudam a estruturar, a pensarmos aqui numa estratégia de comunicação nas redes sociais. E estes 4 pilares começam com um primeiro, que é muito importante, que é eu decidir, eu determinar, eu ter muito claro na minha cabeça quem é o meu público, para quem é que eu quero comunicar, quem é o meu segmento, quem é o meu target. A minha comunicação é dirigida a quem? E isto é muito importante para ser determinado. Eu posso vos dizer que é um desafio muito grande para os microempresários, porque quando nós abrimos um negócio, quando pensamos no negócio, nós pensamos no negócio muitas vezes colado a algum tipo de necessidade que identificamos, ou nós próprios identificamos uma necessidade que achamos que Tem espaço, o mercado não é? Tem espaço para ela. E depois quando perguntamos quem é o seu segmento, a quem é que vende, é muito comum a resposta vir: vende a qualquer pessoa. A quem aparecer, não é? Exato, a quem aparecer. Eu não nego vender a qualquer um. Com certeza. Isto não é incompatível com a determinação do segmento. Vender a qualquer pessoa significa que eu sou capaz de oferecer, de ter Um argumentos produto para oferecer a qualquer Há pessoa. um leque etário e Certo. há um leque específico de pessoas bastante vasto, não é? Mas quando comunico, eu devo ser capaz de identificar quem é o público que, à partida, eu adivinho que vai tirar benefício, que vai tirar partido do benefício central da minha oferta. Exatamente. Porque isso faz com que a minha mensagem seja muito mais eficaz. Eu, em vez de estar a ter um esforço enorme para comunicar quase um a um, eu estou aqui a arranjar um grupo que, à partida, tem as mesmas necessidades. Exatamente. Porque se nós pensarmos o que é um segmento, quando se diz qual é o seu target, a quem é que comunica, qual é o seu segmento. Bom, se retomarmos aqui os conceitos básicos do marketing, o que é um segmento? Um segmento é uma parte de um todo, Sim. não é? Um bocadinho de uma coisa maior que tem comportamentos homogéneos, que têm expectativas parecidas, Características. que têm necessidades idênticas e, portanto, eu consigo agrupá-los, claro, pensando num conjunto de critérios que os vão agrupar. Claro. Se eu disser, eu vou comunicar para os jovens dos 16 aos 18 anos que vivem no litoral. Eu estou a arranjar um grupo, não é? Claro. Estou a fragmentar o todo num grupo e estou a dizer que eu estou a juntar por estes critérios. Idade e localização geográfica. Pois é muito importante que todos nós que têm negócios, micro, médios e grandes, que tenhamos muito claro qual é o segmento a que eu me proponho a satisfazer. Claro que se chegar aqui
o meu avô fora completamente do meu segmento, eu vou-lhe vender, vou tentar Como é vender, óbvio. apresentando benefícios da minha oferta. Mas eu comunico pensando naquele grupo específico, que é o meu target, o meu público-alvo, o meu segmento. Que eu já sei que eles vão esperar mais ou Sim, menos as sim. mesmas E necessidades. em função desse público-alvo, Judite, agora estava-me a lembrar, ainda há pouco tempo não, porque as coisas passam muito depressa, mas há alguns anos a RFM mudou muito a sua linguagem com o público. Ou seja, antes usavam a terceira pessoa do singular e agora tratam toda a gente por tu. Tu sentes-te confortável com isso, É Florinda? engraçado, eu penso que eu não me revejo muito, não é? E o que me dá a entender é, ó Florinda, ou te ajustas e ficas por aqui, ou arranjas de facto um fornecedor de música e de notícias com o qual converso-me que de isso facto mesmo. se ajuste mais. E há que ter isto é se calhar uma dica interessante para quem está daquele lado. Vamos tratar as pessoas por tu ou vamos utilizar a forma verbal na terceira pessoa do singular? Porque isto fala muito. Ainda no outro dia, há pouco tempo, por acaso, a trocar algumas mensagens com um perfil do Facebook que oferecia um determinado tipo de produto, não interessa agora, a senhora que estava do lado de lá respondeu-me, minha querida, e eu pensei, minha querida... É o teu marido, não é? É mais lá por casa. Exato. E eu sei que efetivamente é esta a forma, se calhar, que ela se quer relacionar com o público, mas é isso que tu estás a dizer. Temos que ter muita clareza no target e na linguagem do nosso Exato. target para depois também sermos algo consistentes, não é? Com os Precisamente. nossos valores e com a nossa missão, mas ao mesmo tempo também sermos um bocadinho flexíveis para poder abraçar, quando surge um público novo, não se sentir excluído, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E esse exemplo que tu deste da RFM, que é muito esclarecedor, quando eu decido tratar o meu segmento por tu ou por você, e deixa uma nota que eu acho que já tínhamos dito lá atrás, Sim. não se trata ninguém por você. O ok? você não se usa, Não se usa-se o verbo na terceira pessoa do singular e chega, não é? Isso. A Judite, a senhora, o você nunca. Uhum. Quando eu decido tratar por você ou por tu, eu estou claramente a identificar, estou aqui a usar um critério Sim. para o qual eu quero que o meu segmento me reveja, não é? Claro. Eu estou a ser mais incisiva no meu segmento. Se eu for uma loja outra vez de surf, eu não vou tratar ninguém por você. Sim. Se eu for uma tecnológica, provavelmente também não. As tecnológicas estão muito focadas, o segmento depende das tecnológicas, não é? Mas se eu pensar numa empresa que vende Sim. gadgets agora tecnológicos, eu naturalmente vou tratá-los por tu. Se eu for um advogado, se calhar já não. Se eu for Sim. uma consultora, Sim. se calhar também já não. Portanto, na verdade, eu tenho que pensar quem é o meu alvo, quem é o meu target. É a Sim. primeira grande Sim. questão que vocês têm que Sem dúvida colocar. nenhuma. E depois, em função disto, também já acabamos por fazer uma seleção de posicionamento nas redes que vamos utilizar. Isso mesmo, que é o quarto ponto da nossa estrutura, que é escolher o meio que eu vou usar para chegar ao meu alvo. Portanto, qual é o meu target? Que meio é que eu vou usar para chegar lá? Qual é o meio que ele mais se identifica? E vocês sabem, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, vocês identificam qual é o perfil de utilizadores do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp. E isso vai ajudar a que vocês escolham o canal. Que nós nos posicionemos, não é? Precisamente. Um exemplo da minha década. Se estivermos a recrutar... imagina, vou recrutar preciso de uma senhora lá para casa para limpezas e vou pôr um anúncio porque quero fazer tudo direito. Achas que eu vou escolher que meio de comunicação para recrutar a senhora da limpeza? Vou pôr um anúncio no Expresso Online, parece-te adequado o canal? Não, é capaz de não. Queres, obviamente, primeiro pela localização geográfica que tu queres trabalhar, tem que ser muito próximo, no máximo um jornal local, não é? Precisamente. Portanto, para vocês terem uma noção, o meio vai ajudar a escolher, a chegar ao meu alvo. E a crivar aquilo que nós queremos encontrar. Porque os meios também têm resultado. um posicionamento. Os meios também escolheram qual é o seu target. Portanto, se eu me colar ao meio, mais facilmente eu chego ao target que é comum. Nas redes sociais é a mesma coisa. Okay? Portanto, escolham o vosso canal em função do vosso segmento. Sendo que o Facebook é um canal que chega a todo lado. Depois aqui é mais importante outras coisas. Depois as redes também de mensagens associadas ao Facebook, como o Messenger e essas coisas todas, acabam por ser um suporte comunicacional que está ali afeto, se bem que o WhatsApp hoje em dia, de facto, é uma coisa extraordinária. Para mensagens curtas e chamadas é o mais das redes que mais tem crescido. Portanto, muito importante primeiro, segmento, target. Depois, vamos trocar aqui a ordem para fazer sentido para vocês, o canal. E o canal deve fazer sentido com o segmento. Depois, é muito importante nós determinarmos o objetivo daquela comunicação. Qual é o meu objetivo para aquela comunicação em específico? Eu vou comunicar aquilo, porquê?
E esse objetivo é muito importante. Nós escolhemos 4 objetivos, que são os principais, ou aqueles que à partida nós todos utilizamos para comunicar nas redes que devem sociais. estar afetos efetivamente à estruturação da comunicação associada aos objetivos. Podem ser dicas para vocês pensarem em conteúdos em função destes objetivos. Um dos principais objetivos, e eu acho que a maior parte das empresas faz isto, é para manter a proximidade, para manter aqui a relação com o cliente. E o que é muito importante quando pensamos neste objetivo? Pensarmos em conteúdos de qualidade. Pensem em conteúdos que acrescentem valor ao vosso público, ao vosso segmento. Não faz sentido fazerem um post que não acrescente nada ao lado de lá quando vocês querem aproximar-se. Aliás, eu vi há pouco tempo uma discussão sobre esta questão da criação de conteúdos, dito em que muitas marcas começam a descobrir que o foco muito grande na criação de conteúdos em quantidade e qualidade não se acaba por não se ver no volume de vendas da empresa, ou seja, o excesso de criação de conteúdos acaba por ser contraproducente para o grande objetivo que muitas das vezes está por trás, que é a venda. Certo. Muito conteúdo. Eu acho que há aqui outra preocupação que devemos ter e que tem a ver com os objetivos todos que vamos partilhar agora, mas eu aproveito para dizer já que tem a ver com as partilhas que muitas vezes nós fazemos, os forwards de outros sítios. Uma mensagem tão gira, vou aproveitá-la também para mim. E faço uma partilha. Cuidado com as fake. Okay? As fake news, aquilo que é produzido, às vezes têm fundos de verdade, mas depois para serem mais atrativos, mais são maquiados, são manipulados, não é? E acrescenta-se ali alguma coisa. Cuidado com a fonte de informação, com as partilhas que vocês fazem, porque ficar colado a uma fake não é bom. Esta qualidade dos conteúdos que nós devemos partilhar tem muito de seriedade e de acrescentar valor àquilo que nós trazemos para o nosso segmento. Portanto, se eu estou a fazer uma partilha que é uma fake, que eu não tive o cuidado de validar a fonte daquela informação, correm o risco de serem colados também depois àquela coisa. E é isso que dizes, Judite. Mesmo a criação de um conteúdo, como partilhavas ainda agora, tem que ter um objetivo muito claro. Não é criar conteúdo só por criar conteúdo. Porque muitas das vezes é isto que eu sinto. É que as pessoas estão a criar conteúdo só para mostrar que estão em movimento ou que não estão a adormecer, não é? Mas a criação é tão excessiva que depois as pessoas acabam por não ler, não consumir, porque é uma criação, de facto, um abuso desta criação de conteúdo que acaba por não ser impactante. É isso mesmo. Portanto, é importante estar para aproximar, para ser lembrado, mas a qualidade daquilo que se produz, aquilo que se partilha é muito importante, porque estou a construir uma imagem da minha associada à empresa ou à minha marca pessoal, eventualmente. Sim. Esta partilha também cumpre um segundo objetivo, que é testar. Testar o quê? Testar a reação do meu público. Porque em função das partilhas que eu faço, eu consigo verificar quais são as partilhas mais comentadas, quais são as partilhas mais partilhadas, quais são as partilhas mais likeadas. Likeadas. Não há. Mas pronto. Inventei agora. Mais balalaicadas. Sim, mais curtidas. As mais curtidas, como dizem os brasileiros. O que é que eu disse? Está tão curtido. Ai, meu Deus, bom. Não. As mais curtidas, as mais apreciadas. As mais vistas. Aquelas temos mais feedback, não é? Precisamente, nós conseguimos perceber qual é o tema mais interessante do meu público. Também servem para testar até que ponto a nossa mensagem está a passar para o lado de lá. Depois, um outro objetivo que vocês estão a pensar, deveria estar no topo da lista. Tudo bem, é o fim de linha de qualquer um, que é o vender. Na verdade, nós queremos muito estar nas redes sociais também para aumentar o nosso volume de negócios. Há uma regra que é utilizada em quase toda a nossa vida, que foi trazida... Pareto. Exatamente, o Sr. Pareto. E aqui também nas redes sociais é utilizada. Para não massacrarmos, para não sermos interpretados como quase... oportunistas. Eu ia dizer outra coisa, mas não. Bom, mas para não sermos aqui colados muito a... Só estás aqui porque queres mesmo vender, só partilhas isto porque queres vender, devemos usar esta regra 80-20. 80-20, como é que deve ser interpretada aqui? Bom, 20% das nossas partilhas podem ser para vender. 20% para vender. O resto tem que ser conteúdos interessantes, tem que ser para aproximar, para criar ligação emocional, para partilhar conteúdos sérios. Isso mesmo. Exatamente. Portanto, usem esta regra. Se partilharam 10 coisas, pronto, 2 destas podem ser para vender. Okay. E depois, um terceiro objetivo, que naturalmente deve ser colocado aqui, que é o responder. Nós não podemos deixar comentários... Quarto. Então é aproximar,
aproximar, testar, vender e responder. Responder a tudo, respondam a tudo. Não deixem nada sem resposta, ou sem um like, ou sem comentário. É muito importante que vocês deem este feedback, porque se os vossos amigos, clientes, fãs, seguidores tiveram a generosidade de deixar um comentário, respondam. E se esse comentário for negativo, ainda é mais importante que vocês respondam. Não respondam logo, respondam com a clareza e com os princípios todos que vocês têm aprendido aqui. E com equilíbrio emocional. Sim, porque a ausência de resposta às vezes pode nos parecer bem, e numa primeira fase até pode ser, porque eu não sei muito bem o que é que vou dizer, e é melhor não dizer nada porque me apetece dizer, é aqui uma baboseira. Lembrem-se que aquele comentário vai ficar ali para sempre. Eu muitas vezes digo aos meus alunos, antes de fazerem uma publicação numa rede social, antes de darem o enter, pensem, eu daqui a 10 anos vou gostar de ver isto aqui escrito. Se não tiverem a certeza absoluta, não digam. A médio e longo prazo, não é? Sim. Pensem sempre que aquilo vai ser um registro para sempre, vai ficar ali para sempre. Portanto, o que vocês escreverem agora é um registro. E o que se sente muito dito é que a maior parte das vezes, quando há uma crítica ou uma reclamação nestas redes sociais, há aquela tendência, ou finjo que não vejo, ou então até outras pessoas, que é terrível, apagam. Exato. E quando apagam, fingem que não veem, só estão a potenciar a emocionalidade que está por trás desse comentário, e a pessoa vai ter a tentação de ir lá mais 2 ou 3 vezes escrever alguma coisa só para dizer eu estou aqui, não me esqueci que não tive resposta, e até vou partilhar isto com uma série de outras pessoas. Portanto, o impacto negativo é tão maior porque nós não sabemos gerir, não é? Quando Exatamente. alguém deixa um comentário, não controlamos. Isso é um risco enormíssimo. Quarto ponto é o conteúdo, é a mensagem. Exatamente. E aqui o que é muito importante passar-vos? Bom, passar-vos que quando pensarem no que escrevem, no que postam, no que comentam, a vossa maior preocupação tem que ser o benefício do lado de lá. O que é que o meu segmento, o que é que quem vai ver vai valorizar daquilo que eu publiquei. É sempre o benefício para o outro. E não propriamente para mim. A construção da mensagem, tal como já tínhamos visto no e-mail, quando se define o assunto, dito o assunto é para o cliente, sempre é para o meu interlocutor. O objetivo da comunicação é sempre para ele. Exatamente. E aqui mantém-se este princípio. Depois aqui vamos esquecer o híbrido do e-mail. Exatamente. Florinda. Aqui é muito mais uma linguagem colada ao verbal. Não é? Eu posso escrever aqui é uma expressão muito mais verbal que escrita. Eu posso escrever mas se calhar aqui pode-se passar para o com tranquilidade, porque de facto a comunicação nas redes sociais, ao contrário do híbrido do e-mail, é uma comunicação de oralidade, de verbalização. É discurso direto, é como se estivéssemos a conversar com a pessoa. Quando estivermos lá, vamos pensar, eu estou a conversar com o interlocutor que está do outro lado. É isso. Portanto, aqui é muito fácil aceitarmos aqui as abreviaturas, os emojis. Os emojis são uma forma muito interessante de passar aqui alguma emoção na falta da presença da expressão facial. Portanto, é muito e os símbolos também, não é? A simbologia. Portanto, tudo isso é aceito na comunicação das redes sociais, porque há pessoas que partilhavam connosco nas últimas lives como é que nós devemos comunicar nas redes sociais. É bem usar emojis e estas coisinhas todas, é bem usar abreviaturas, é bem usar simbologias, é perfeitamente válido, é uma linguagem... porque nós estamos de facto no âmbito da oralidade, como as dizia, não é? E se possível, vídeo. Sim. Porque hoje nós sabemos, e tu tens uma carrada de números, não tens, Florinda? Os vídeos hoje são a forma mais imediata de passarmos mensagens. Então, se estivermos a pensar na geração que aí vem, que aqui está, a geração milénio, não é? São consumidores de imagem, não é? E de movimento, que é o mais rápido. Exato. Eu tenho os meus alunos a pedirem-me sempre, professora, não tem aqui ferramentas... Não tem os vídeos. Vídeos, mas para quê? Tenho-me aqui pessoalmente. É diferente. Não é a mesma coisa. Mas, de facto, a atração pelo vídeo é extraordinária. Aliás, posso dizer-vos, tenho aqui alguns números interessantes para partilhar, que um vídeo gera 1200% mais de partilhas e de interações do que uma mensagem escrita. Estão a ver? 1200%. 80% do consumo total online é de vídeos. Exato. 80%. 90% dos consumidores retêm a informação em vídeo,
versus 10% referente à comunicação em texto. Vejam a diferença abissal que isto representa, sem dúvida nenhuma. Portanto, o vídeo é muito impactante. Se nós tivermos... Agora tem que ser os pequenos vídeos, não é? Aquilo que tu dizias, 90 segundos. Um vídeo em 90 segundos é visto. Mais do que isso, provavelmente não já vai ser visto. ser todo visto. É isso. Não é? Por falar nisso, estamos a 35 minutos. Estamos quase lá. E, portanto, aqui a questão é quando estivermos na estruturação da mensagem, não pensarmos só na mensagem, em suporte escrito, apesar dela ser uma mensagem de oralidade e eu vou relacionar-me com o meu interlocutor como se estivesse a conversar com ele, utilizar todos os outros recursos a que nós podemos aceder para criar aqui uma conexão emocional e uma relação rápida com o meu interlocutor que está do lado de lá e tem muito pouco tempo para despender com isto. Precisamente. Quando tiverem que escrever coisas curtas, que mantenham aqui uma certa lógica de cortesia, seriedade e o humor. São 3 princípios bons para construírem mensagens curtas para as vossas comunicações nas redes. E só para fechar esta questão que estávamos a falar da mensagem, Judite, nunca esquecer, e volto a sublinhar aquilo que já partilhaste, as mensagens, o target que nós estamos a utilizar, o conteúdo que nós estamos a passar tem que ser congruente com a missão e os valores que nós queremos passar enquanto imagem, seja de profissional individual ou seja da empresa para o exterior. Portanto, é muito importante que eles sejam congruentes. Se eu tenho uma empresa que é positiva, bem-humorada, eu posso e devo usar uma linguagem positiva e bem-humorada. Se eu tenho uma marca que é uma marca mais séria, que tem uma postura de facto não é mais rígida, mas mais pautada, obviamente, por alguns limites, eu devo criar esta congruência também. Portanto, é muito importante nós, de facto, repensarmos tudo isto para que a nossa linguagem fale sobre nós e crie impacto no outro. E fechava só aqui com uma máxima de um autor brasileiro, que é o Rafael Souza, que ele diz: somos conforme a linguagem que utilizamos para dizer aos outros quem somos. E eu acho que é muito importante pensarmos nisto. A nossa linguagem que nós utilizamos fala sobre nós e sobre quem nós queremos passar para os outros. Precisamente. E isto tem que haver aqui um sentido de responsabilidade muito grande em relação a isto. Precisamente. Não é? E pronto. Ok, gente boa, obrigado. Esperamos que é espetacular. Esperamos que os vossos feriados tenham sido fantásticos. Estamos cá para a semana, na quinta-feira, como habitualmente. Qualquer dúvida que tenha ficado, nós levantamos muita informação e não podemos estar a partilhá-la toda com detalhe, mas qualquer dúvida, qualquer questão que nos queiram colocar, estamos cá para vocês. Sim. Ok? Beijos. E esperamos que tenha sido útil. Tá? Fiquem bem, adeus, boa tarde, adeus.